vamos retomar os assuntos para a gente finalizar o encontro 2, falando sobre essas importâncias de negar CDB, negar títulos de capitalização, que são os caps que eles usam, né? Muito horrível essa parte, e os fundos de investimento que tem em bancos grandes, né? Bancos tradicionais. Então, ele sempre vai tentar lhe oferecer esse quesito, e aí quando ele vai com a linguagem, né? Linguagem rebuscada, uma linguagem prometendo fundos estratosféricos para você, rentabilidade, mas não fala, por exemplo, a liquidez. Então, ele diz, vai render 400% aqui, do CDI, por exemplo, ou vai render 12,5%, mas a liquidez ele não fala, porque geralmente a liquidez é 10 anos, 15 anos para cima. Então você vai deixar seu dinheiro lá guardado durante 10 anos, 15 anos? Se for o caso, né, Jackson, aí beleza, mas se não for, se for o objetivo ter liquidez diária, aí já era. Só para acrescentar na parte de fundos, né? Tem essa rentabilidade todinha, né? Vamos colocar aqui 10% ao ano, e o fundo é previsto para ter essa rentabilidade. Só que às vezes ele pega e cobra uma taxa de administração, uma taxa de performance daquilo, e acaba reduzindo e vai dar parte. É isso que Jackson fala. Os bancos, eles têm que pegar dinheiro do cliente de alguma forma. E aí tudo que eles oferecem, eles têm umas taxas escondidas aí, naquelas letrinhas pequenininhas, e geralmente a gente não vê. Tem taxas de movimentação, né, que você pode ficar, não de movimentação nesse caso, mas são as taxas que você paga de administração, a taxa de desempenho, como o Jackson está falando. Se o ativo for dar um desempenho muito bem, aí ele vai jogar uma taxa em cima porque ele foi bem. Então nunca é vantagem para o banco. É muita coisa mascarada, muita coisa debaixo do pano, e quanto a gente puder evitar, a gente evita, certo? Questões de inflação e juros reais. Essas ideias de taxas, de corretagens, de administração e de juros por desempenho, sem levar em consideração essas ideias de inflação, certo? Então, inflação, ela vai ser afetada por diversos fatores no nosso país, geralmente. Então, aqui a gente só vai se comprometer a dizer uma ideia sobre o que seria a inflação e sobre a influência naquilo que de fato a gente vai receber como premiação, que é os juros real, certo? Ou os juros reais, queira como quiser, tá bom? Então, tem os juros bem determinados, mas isso não necessariamente vai ser aquele valor, vai comprar a mesma coisa que hoje compra. Claro que quando a gente fala em inflação, muita gente tem uma ideia básica, mas não necessariamente tem aquele conceito que aqueles economistas, pessoas especializadas a estudar essas questões têm. Então, de uma forma resumida, o que seria a inflação? Se a gente pensar que até um dia desse, claro que é uma comparação aqui um pouco rasa, tá bom? Mas é só para servir de comparação para quem ainda não tem um conceito. Se a gente fala de inflação, a gente pode pensar num produto que você comprava há 10 anos, há 5 anos, ou até alguns produtos que fica variando, né, oscilando de uma forma mais drástica, de meses. Né? 2 meses atrás, eu sempre falo isso porque me impactou bastante, o preço do óleo estava R$ 2,20, eu acho que é alguma coisa assim, ou 2 meses ou 3 meses atrás, estava esse valor. E quando eu fui comprar de novo, ou seja, eu faço a feira mensal, ele estava custando 4, ou seja, 100%, né? Basicamente 100%, 4,45, alguma coisa. E quando eu fui da última vez, estava custando 8 e alguma coisa. Então, o dinheiro que eu tinha para comprar 1 litro, acho que é 500 ml, é 1 litro de óleo, não vai ser a mesma coisa daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, vou precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo produto, né, com a mesma quantidade. Se a gente pensar assim, de uma forma rasa, a inflação ela se assemelha a essas ideias, tá bom? Então você pensa, nossa, se eu tivesse 10 mil reais há 10 anos atrás, eu era uma pessoa rica. Muita gente fala isso, né? Antigamente. Então essas ideias de preço de produto, salário mínimo, claro que tem umas que avançam mais do que o salário e aí por isso que fica entrando em crise, mas é mais ou menos essas ideias, né? O dinheiro que comprava há 10 anos atrás, o mesmo dinheiro não compra quase nada hoje. Essas ideias de juros reais, a gente tem que tentar descontar esse percentual da inflação. A inflação ela é um valor que está definido, não sei se é todo ano e não sei se é o Copom, mas sei que tem uma reunião. E aí eles determinam, a inflação para 2020 vai ser 4,5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver 100 reais, hoje em 1º de janeiro, vamos supor, 2020, quando chegar lá em 1º de janeiro de 2021, esses 100 reais só compra o equivalente a
aquele valor descontado 4,5%, certo? Mais ou menos isso. Então, o seu valor é o mesmo, R$ 100, mas você não consegue comprar a mesma coisa que comprava há um ano atrás. Essa ideia da inflação, como é que incide nos nossos investimentos? Eu vou falar aqui não necessariamente investimento, né? A poupança. A poupança está rendendo 70%, se não me falha a memória, aproximadamente, 70% do CDI. Okay? CDI hoje está na base ali próximo a 2%. Então, vai ser aquelas contas que os políticos gostam de fazer e geram confusão, né? 70% de 2%, quanto é que vai dar? Vai dar um valor, obviamente, menor do que 2. Então, se a inflação ela está estabelecida como sendo 4%, se você deixar no investimento que só rende 1, alguma coisa, quer dizer que o seu dinheiro está perdendo valor. Não em relação ao capital, mas em relação ao poder de compra. Então, quando você deixa em poupança, não é que você não está ganhando, é que você está perdendo. Então, é muito mais complicado do que a ideia de não ter rendimento. Você está perdendo o seu valor, o seu dinheiro, se você deixar na poupança. Claro que isso vai acontecer também com os investimentos atrelados ao CDI, que é de 2%. Pô, se o rendimento é 2% ao ano e a inflação está 4%, se você deixar ali, seu dinheiro vai desvalorizar 2%, que é 4% da inflação, menos 2% do rendimento, certo? Então, ele vai desvalorizar. A ideia de juros reais é você tentar chegar em um tipo de investimento que tenha um rendimento maior do que a inflação. Isso é o que a gente chama de juros reais. Se você consegue, vamos supor, para ficar contas redondinhas aqui, um investimento que está rendendo 5% ao ano, tá? Tem investimentos disso em CDBs que você consegue até um pouquinho mais, em ações também tem, mas aí já é outra história. Mas vamos supor que você tem um investimento, uma aplicação que está rendendo 5% ao ano, a inflação está 4%. Logo, o seu valor ele vai atualizar de uma forma positiva daqui a um ano. Mas quanto? Vai ser os 5% que ele está prometendo? Não, vai ser 1%. Entenderam? Então, se rende 5% e a inflação é 4%, o seu poder de compra aumenta em apenas 1%. Isso é ruim? No país que a gente está vivendo, na atual crise institucional e de tudo que está acontecendo, não é algo ruim, é algo bom, porque está valorizando 1%, certo? Tem até casos que quando desvaloriza 2% a gente ainda acha que é bom, acha que é seguro. Então imagine se ficar no positivo. No 0 a 0 já está ideal, né? Imagine 1% positivo. É pouquinho, mas ali está de grão em grão. Essa é a ideia dos juros reais, certo? Promete 5%, inflação 4%, juros reais 1%. Então, essas ideias, galera, de poder de compra, juros reais, juros simples, tem investimentos específicos, seguros, né? Não vai ter uma rentabilidade não, desculpa, vai ter uma liquidez tão alta, certo? Alta que eu digo é, você pode tirar no mesmo dia ou um dia depois. Uma liquidez boa para quem está partindo de reserva de emergência. Mas tem alguns investimentos que você pode atrelar à inflação. É o que a gente chama de investimentos pós-fixado. Esse tipo de investimento você consegue na plataforma do Tesouro Direto, esse chamado de IPCA, tá bom? IPCA, nossa inflação. Então, esse rendimento ele promete assim, para quem quer não perder o valor do dinheiro lá na frente, né? Ele diz, você vai investir esse valor, o vencimento é 2035, atenção, 2035, você vai investir esse valor e o seu prêmio por você estar emprestando dinheiro ao governo, que é o Tesouro Direto, vai ser 4,5% mais IPCA. O que isso quer dizer? Se a inflação, a média histórica da inflação daqui até 2035 for 4% ao ano, e você tem um rendimento ainda que ele prometeu, que era mais 4,5%, o seu valor, o seu capital, vai ter uma valorização de 8,5%, que é os 4% do IPCA, mais 4,5% que ele prometeu. Isso é no geral, de juros. Mas o juro real não vai ser os 8,5%. Está dando para entender? Ele tira essa inflação nos juros reais e só vai ficar o que ele prometeu. É uma vantagem esse tipo de investimento? Pode ser para quem está prezando para uma aposentadoria breve, para um planejamento que ele está fazendo daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, certo? Se fizer isso, beleza. Reserva de emergência não.
O que é que pode acontecer de mais trágico para o seu juro real, né? Se a inflação, ela não, se a média, vamos dizer, né? Não sei se é pela média ou pela mediana, mas se a média da inflação for muito baixa, o seu rendimento real, o seu rendimento total não vai ser tão alto, mas em compensação não vai ter aquele desconto do IPCA, não vai ter aquele desconto da inflação. Então, é elas por elas, certo? Então, é um tipo de investimento que muita gente gosta para a aposentadoria e geralmente é usado exatamente para isso, para que você queira fazer um plano daqui a uns anos para que você queira se aposentar. Você coloca o seu dinheiro ali para que ele garanta o valor de compra dele, o poder de compra. Aí eu quero colocar R$ 1.000 hoje para daqui a 2035, daqui até 2035, esses R$ 1.000, né, entre aspas, mas o valor de R$ 1.000 eu tenha também, certo? Ou R$ 1.000 mais alguma coisinha, que é o que promete, tá bom? Então, isso é o IPCA mais 2035. Pronto, João Vitor já conhece há algum tempo. João Vitor, você investe ou guarda o seu dinheiro nesse tipo de investimento? Tesouro direto, alguma coisa? Olha, eu até que usava o Tesouro Selic para reserva de emergência, mas atualmente eu uso um CDB de liquidez diária do Banco Inter. Uhum, sim, sim. Que é, o rendimento é semelhante, né, João Vitor? Sim, sim. É 100% do CDI, né? Isso. 100% do CDI. Lembra CDI o que é, né, galera? É uma taxa base que o Brasil utiliza e a maioria dos investimentos é baseado nela. Eu também usava, fazia a mesma coisa que você, tá? No início, como a gente quer uma reserva de emergência, o primeiro investimento que a gente faz é o Tesouro Selic, certo? Só que antes de eu fazer essa reserva de emergência, não tinha tanta disponibilidade com esses bancos digitais, né? Que é o Banco Inter. O Banco Inter é excelente para fazer isso. Nubank também tem 100% do CDI. Acho que não é nem 100%, né? Bem próximo, eles tiram uma taxazinha. Mas o Banco Inter eu acho que é 100%. Então, o Tesouro Selic é a porta de entrada. Eu gosto de pensar assim. Existem outros tipos de investimento, outros títulos, né? Tem o IPCA, como eu falei, que é indexado, olha só que maravilha, indexado à inflação. Aqui é a página do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, e quando você entra, tem aqui os títulos públicos do Tesouro. Tem os pré-fixados. O que é essa ideia de pré-fixado? Pré-fixado é aquela ideia que tem uma rentabilidade pré-fixada. Pô, é óbvio, certo? Ele não diz que é atrelado a alguma coisa. Ele diz assim, ó, o seu rendimento vai ser 10% ao ano. Simples, 10%. Ele fixa hoje. Se o Brasil pegar fogo, se o Brasil cair um meteoro, independente se a inflação explodir, cair, negativa, deflação, tudo, o seu rendimento é 10%. Às vezes ele até atrela o CDI aqui. Não tem essa ideia de aumentar, de segurar o valor real do seu investimento. É pré-fixado, como o próprio nome já fala. Antigamente, a taxa de juros aqui no Brasil era de 15%. Então, era legal, né? Você deixar o dinheiro aqui nesses rendimentos de renda fixa, esses investimentos de renda fixa. Hoje está 2%, então a galera está correndo um pouquinho. Tesouro Selic, que é o mais basicão, na minha opinião, está rendendo baseado no Selic. Está aqui explicando tudo bonitinho. Beleza? E aí, ó, as vantagens. Garante uma rentabilidade fixa no pré-fixado. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final. Para quem não quer surpresa nem boi nem ruim, esse é o tipo. E ideal para metas de médio e longo prazo. Vantagem no Tesouro Selic. Ideal para reserva de emergência. Indicado para objetivos de curto prazo. Claro que a reserva de emergência não é para objetivo nenhum, é para deixar ali parado quando tiver uma emergência. O próprio nome já fala. E dentre os títulos é aquele que possui o menor risco em caso de venda antecipada, que é justamente a liquidez diária. Se você vender antes do vencimento, você não tem tanto prejuízo assim, comparado com os outros, tá bom? E o Tesouro IPCA, que garante uma rentabilidade sempre acima da inflação, e aí ele vai determinar quanto é esse acima da inflação, tá? Ele vai dizer, ó, IPCA mais 1%, já é vantajoso, porque seu poder de compra está garantido ali. Se o IPCA, que é a inflação, for 27% ao ano, você vai ter uma rentabilidade de 28%, que é 27 mais 1.
só que você não vai comprar tanta coisa como você comprava antes. Vamos dizer que o óleo vai estar a 17,50, não sei, certo? Já pensou chegar esse momento? Pode chegar, né? A inflação vai subir tudo, você não vai conseguir fazer a sua feira com o valor que você fazia, logo dá no mesmo. É 6 por meia dúzia, tá bom? Só que tem um rendimento aí. Ideal para investimentos de longo prazo, porque a inflação fica oscilando e aí ele pega a média ou a mediana, depende muito, e te protege das variações da inflação, que é o grande objetivo aqui, certo? Tem aqui, galera, muito bonitinho, ó, o PDF falando a metodologia do cálculo, isso é bem interessante. As taxas, né, preços e taxas, pô, Tesouro Prefixado 2026. Isso aqui é o vencimento, certo? Mas você pode tirar antes, só que vai ter um prejuízo no seu valor. Tem aqui tudo explicadinho, essas letras miudinhas é importante você ver. Olha a quantidade do investimento mínimo que você pode investir. Rentabilidade anual, 6,99%, ou seja, bem maior do que o CDI. Investimento mínimo, com 35 conto, 36 conto você já consegue investir e o vencimento é em 2026. Por isso que o nome é Tesouro Prefixado 2026. Tem como simular aqui, tudo bonitinho. Tesouro IPCA mais 2026. Rentabilidade anual 2,65. Investimento mínimo 59,78 e o vencimento 2026, aí a data bem estabelecida. Rentabilidade anual, se liga aí, isso aí é fora a inflação, tá bom? Aqui bonito. Ele não vai fazer o Tesouro Selic porque é pequenininho, eles colocam esses dois aqui no grau. Mercado de título, isso é outra história, tá bom? Tem aqui, ó, a página, vocês podem explorar, simular, eu acho ótimo esse simulador, tem pelo smartphone também, eu uso bastante, tá? Eu usava mais, e no smartphone, eu não sei se aqui faz, ele compara qualquer CDB que você quiser, compara com o CDI, compara com a poupança, compara com vários. Por exemplo, já escolhi meu título, vou colocar aqui, certo? Investir ou resgatar, você diz, eu quero resgatar 100 mil reais daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou em 2026. Pode colocar e ele vai dizer quanto é que você tem que investir por mês. Se você quiser investir agora para ver quanto é que vai resgatar lá na frente, também pode fazer esse tipo de simulação, tá? Então, ó, coloca aqui, tem vários, tá vendo? Vários títulos, o que a galera usa muito para aposentadoria. A galera que eu falo da minha idade, né? Então, se eu quiser me aposentar em 2045, que é a média, eu acho que eu vou ter uma idadezinha legal para se aposentar já, eu poderia utilizar esse Tesouro IPCA mais 2045. Olha aqui a rentabilidade dele, ó, rentabilidade anual. IPCA mais 3,55. O que isso quer dizer? O IPCA pode subir, pode descer, pode ficar parado. Você vai receber essa variação mais 3,55% ao ano. É legal, certo? Mas olha o vencimento, tá vendo? É uma rentabilidade boa, mas o vencimento lá para casa de, vocês sabem, tá bom? Investimento mínimo, R$ 44,55, é legal. O preço unitário, isso aqui é se você quiser comprar um lote, tá bom? É R$ 1.485,01. Esse aqui, ó, investimento mínimo, é quando você não tem dinheiro ou não quer comprar o lote todo, você compra uma parte, uma fração desse título. E aqui tem um vencimento, tem como simular, tudo bonitinho. Ó. Tem vários IPCAs mais, tem até o de 2055. Aí a rentabilidade aumenta porque a rentabilidade anda junto com o prazo. Quanto maior o prazo, maior o seu prejuízo, se você não quiser ficar com esse dinheiro, né, deixar o governo trabalhando com ele, mas a rentabilidade ela aumenta um pouquinho. Interessante essa página. Interessantíssima e eu usava muito ela. Jackson, explica essa tabelinha para a gente aí, por favor. Pronto, essa comparação aqui fiz baseado em alguns dados, né? Tirando do Status Invest e Sim. fazendo essa parte, né? O investimento, qual é o rendimento que está sendo atual, na base anual também. E fiz uma simulação em um ano, né? Quanto seria que daria aquilo ali? Então, na Selic, que atualmente está 2% ao ano, é uma simulação com R$ 1.000, você colocou no dia 8 de fevereiro de 2020 e vai tirar no dia 8 de fevereiro de 2021, no caso seria hoje. Então, essa simulação com R$ 1.000 daria R$ 1.017,82. Isso já descontado, né, aquela parte do imposto que é retido na fonte mesmo. Você não precisa
pagar imposto, gerar algum documento para pagar aquilo. Isso já fica retido para eles. Isso é o valor líquido que você já recebe. E o que é líquido, né? O valor líquido e bruto. Tem muita comparação fazendo também com salário bruto e salário líquido. Gosto de fazer essa comparação, todo mundo acha um pouco mais palpável. Então, o salário bruto seria aquilo, né, que está lá anotado. Eu sou funcionário público que ganho R$ 2.000 por mês, mas tem aquele desconto, né, aquele negócio todo, e você recebe líquido 1.800, por exemplo. Então, o líquido é a parte, né, descontada. E essa simulação que eu fiz aí já é com valor líquido, no caso. Temos também o CDI, que o retorno anual está ali próximo, né, de 2%, arredondei para ficar uma conta mais justa. Então, e daria o mesmo valor, né? A simulação em um ano chegaria em R$ 1.017,82. Já na inflação, né, eu peguei a inflação dos últimos 12 meses, que ficou em 4,5%, ou seja, aquilo que você comprava lá com R$ 1.000 um ano atrás, você hoje teria que ter R$ 1.048,84. Essa é a inflação. Caso o seu investimento, né, rendeu menos do que isso, vai entrar naquela questão, né, dos juros reais. Você está deflacionado. O seu dinheiro rendeu menos que a inflação, correto? Uhum, perfeito. E aqui na poupança, que ela rende, né, 70% da Selic e do CDI, ou seja, 70% de 2%, vai dar 1,4%. Tranquilo? Aí, isso, né, uma simulação de um ano, geraria R$ 1.015,01, Exato. que também estaria, né, abaixo da inflação aí, ou seja, também está deflacionado. E uma coisinha, Jackson, que é importante a gente ver, né? Você olhando por essa simulação que está aí, a pessoa diz, diferença pouquíssima em relação da Selic, da poupança e do CDI. Então eu vou deixar meu dinheiro na poupança mesmo, que é mais vantajoso, mais seguro, eu sei usar, não precisa fazer conta nenhuma e nem participar dos cursos na segunda-feira. É só usar a poupança que a gente já sabe. Mas veja, o dinheiro que vai render ou que vai deflacionar, inflacionar, ele está atrelado diretamente ao seu capital, né? Se você tiver R$ 1.000, de fato, não vai ser tanta diferença. Mas aí, se você for aumentando o capital, a fórmula dos juros compostos, né, ela requer essas ideias. Tem lá, dependente, uma variável, que é o capital que você coloca, né? E é diretamente proporcional. Então, quanto maior o seu dinheiro que está ali parado, maior vai ser esse desconto se você deixar na poupança. Então, não vai se baseando por R$ 1.000, que é pouquinho, joga 100 mil aí, joga 10 mil. Já dá uma mordida grande no seu rendimento, tá bom? Isso mesmo. É essa palavra mesmo, proporcionar. Deve proporcionar aquilo que você tem, aquilo que você aplica, e o rendimento vai ser proporcional também à quantidade que você tem. Então, já o investimento, né, pelo PicPay, que, como foi comentado aí no chat, ele está 210% do CDI, e vai dar ali perto de 4,2%, se eu não me engano. Que em um ano, né, se você deixasse aquele um ano, por essa taxa aí, geraria R$ 1.037,52. Mas aí também vale ressaltar, né, tipo, essa promoção que está aí no PicPay, ela só é válida por enquanto, né, não sei se vai mudar também, está sendo válida até o dia 30 de março desse ano. Então, tipo, qualquer aplicação que você fizer até o dia 30 de março, vai estar rendendo essa porcentagem. Passou do dia 30 de março de 2021, eles vão alterar para uma outra taxa, eu não sei também, né, se vão permanecer. Está em dúvida, a promoção é até essa data, agora se vai continuar ou não. E um pouquinho que eu falei antes também, né, essa taxa aí, ó, 210, a pessoa diz, nossa, 210%, mas é 210 do CDI. Se o CDI é pouquinho, 210 não vai ser um número tão alto, né? Isso. Então, como eu falei, é proporcionalmente aí também. Então, ele vai render ainda, ó, abaixo da inflação, mas não é tão abaixo da inflação como os outros. Então, já dá aquela nivelada, você já fica no 0 a 0. Como eu falei, 0 a 0 no Brasil hoje é ótimo. Isso. Não é excelente, mas é menos ruim. Está bom, né? E por último, também temos o PegPank, que está rendendo 200% do CDI, daria 4%, né, que seria o dobro. Sim. E a simulação em um ano daria R$ 1.035,74. E todos esses valores aqui que estão com os dois asteriscos, né,
já são tudo descontado desse imposto de renda. O imposto de renda, ele é, como o Jackson falou, ele é automático, ele é descontado. Você não precisa gerar DARF, gerar algum boleto para pagar, não. É automático, ele já vai descontar ali bonitinho, já fica para o governo. E esse imposto de renda, a gente viu na aula passada que ele é descendente, né? Então, quando você deixa um determinado período, ele vai descontar aquele valor. Passou daquele período, vai descontar menos. Passou, vai descontar menos. O mínimo, que é o piso, é 15%. Não é isso, Jackson? Isso, 15% a partir de 720 dias. Então, ó, só para tirar uma dúvida, nessas relações de investimento seguro, rentabilidade, o que é que a gente tem que escolher de fato, depende muito do seu objetivo. Se você já tem 100 mil reais, 30 mil reais, dependendo da sua renda, como reserva de emergência e quer arriscar um pouquinho mais, vai tentando ver algo de mais risco, porque o risco anda junto com a rentabilidade. Mas caso você está querendo começar a colocar o pé agora na água, né? Tá sentindo se ela está quente ou gelada, para entrar, vai pensando com mais calma, certo? Às vezes não tem uma rentabilidade tão boa. Para não correr um risco, é mais vantajoso nesse início. Todo mundo inicia assim. Quem inicia de outra forma acaba se estrepando lá na frente porque está avançando etapas. Então você está querendo correr sem antes saber andar. Então é bem complicado. Essas ideias de simulação. Isso aí é bem bonitinho, os aplicativos mostram de fato. Só falando um pouquinho aqui antes que Jackson fale também, porque ele tem um domínio mais do que esse, do que eu nessa parte assim, foi ele que preparou, né? Mas é interessante quando a gente olha esses gráficos, né? O poder de conhecer um gráfico, de estudar um pouquinho de matemática. No início, olha só, nos meses iniciais, é como se fosse imperceptível a curva azul com a curva vermelha, né? Uma está coincidente com o outro até determinado momento. Passou um prazo maior, a azul ela começa a ter uma disparidade em relação a essa vermelha, ou seja, essa vermelha é linear, né? Que é o dinheiro que você investe, correto, Jackson? Isso. Se você não está mudando o seu capital investido, esse dinheiro, claro, que vai seguir uma proporção. Quanto maior o mês, a proporção que vai ser do capital também vai seguir essas ideias. É linear. O dinheiro acumulado vai andando junto com o tempo. Então, ó, se você pegar a variação no início e a variação no preço, não é a mesma coisa se você pegar uma variação lá no final com a variação que ele vai dar no preço desse dinheiro acumulado. Então é uma curva, né? É um exponencial que a gente vai tendo e é também baseado nos juros compostos. Olha um aplicativo que eu uso, que eu recomendo muito, muito, é essa parte aqui, ó, juros compostos. Simples, você coloca todos os valores ali bonitinho e aí ele vai dar uma perspectiva na sua vida do que é que você vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se você investir isso, aquilo. Só para complementar aqui, tipo, essa relação, né, tipo, dos juros também faz parte da disciplina que você tem. Não é você fazer uma aplicação hoje, somente daqui a um ano fazer outra nova aplicação, né? Tipo, você poder ali no seu planejamento fazer uma aplicação mensal, né? Digamos R$100 todo mês, para manter essa disciplina que você tem. Ao longo do tempo, você vai ver que aqueles juros, né, vai aumentando um pouquinho mais, um pouquinho mais. E todo mês aquele pouquinho mais, quando você perceber, os juros já está passando aquele seu aporte, que é essa aplicação mensal. Jackson, eu não sei se você fica à vontade de falar, eu acho que você tinha comentado, um investimento que você tem em determinado fundo imobiliário, ele está rendendo 30, acho que foi R$30 que você falou? Esse seria a soma dos fundos, todos os meus fundos, né, imobiliários ali, é uma composição, tipo, já estava me gerando ali R$30 mensais, né? O que eu poderia fazer com ele, poderia novamente reinvestir eles. Isso. E assim, Jackson, livre, né? R$30 livre. Aí a pessoa aqui, 57 pessoas na reunião vai dizer, mas R$30 não vai dar para me aposentar, né? Não vai dar para comprar nada. Mas olha, é o início. Observa essa curva vermelha e observa a curva azul. Isso é o início do processo. Se Jackson continuar com essa constância de investimento, pegar, como ele acabou de falar, né? Esse R$30 aí e reinvestir, comprar outras cotas, lembra que a gente pode comprar pedacinhos? Se ele começar a fazer isso, a ideia é que, se em tal mês ele recebe 30 e ele pega os 30 e reinveste, no outro mês ele vai receber um pouquinho mais do que 30 e depois um pouquinho mais desse pouquinho mais do que 30. E assim vai. É a bola de neve que a gente chama, Jackson?
Isso, a bola de neve dos investimentos. E é uma renda que você tem livre, galera. E é como se tudo aquilo que você investiu de conhecimento, você está começando a ter um retorno. Você não está conseguindo esse dinheiro de uma forma ilícita, você não está pegando de ninguém. Você está tendo uma retribuição daquilo que você se dedicou, daquilo que você estudou. Isso aí é maravilhoso, né, velho? Você começar a vendo assim, chegar, pingar na carteira, esses dividendos, esse JCP aí, esses rendimentos dos FIIs, não tem preço. Embora que seja pouquinho no início, mas essa é a ideia de que vai aumentando sempre, tanto em aporte quanto o de rendimento que ele vai dar. Jackson, esse site que você colocou aqui, isso é como link, não é isso? Isso, tem alguns são os links, os sites, aí eu coloquei o aplicativo também como sugestão e a calculadora HP também dá para simular. Então, quem sabe calculadora HP aí, ó, é só utilizar. É um cálculo simples, né, de fazer, para quem sabe. E para quem não sabe, existem aplicações, né? Existem sites e apps aí, como o Jackson colocou, tá bom? Tem esses aqui, ó, esses apps, Carteira Rica eu não usei, mas esse Mobilis eu uso. Calculadora Me Poupe é bem legal, bem legal. E isso aí, a gente dá uma valorização mais à Natália, né? Natália Arcuri, que foi a que mudou a vida de muita gente. A mulher é sensacional. Então, na plataforma dela tem essa calculadora, tá? Juros compostos é o que eu tenho no meu celular, sempre utilizo. A calculadora HP é para quem é mais especializado. Educação financeira salva, vá por mim. Salva, sem dúvida. Tem 2 doutorandos aqui em educação financeira, não sei se está na reunião nesse momento, mas eles estão com a teoria mais aguçada do que a gente está muito na prática, mas com certeza eles vão falar a mesma coisa, né? Que educação financeira salva total. Danilo Pontual, você está por aí? Oi, Luan, tô sim. Danilo, é exatamente isso que a gente está falando sobre educação financeira? Ela salva, de fato, uma vida? E aí? Boa Tranquilo? noite, gente. Boa noite. Se apresenta aí para a gente, Danilo. Então, como o Luan falou, meu nome é Danilo, a gente lá do CAA também, e agora na verdade, eu sou professor de matemática e atualmente estou fazendo doutorado lá na Edumatec, na Federal de Recife, no Centro de Educação. E aí, eu tô aprendendo aqui bastante com vocês, assim, essa parte mais aplicada da educação financeira no nosso cotidiano, assim, enquanto adultos, né? E aí, lá na pesquisa, a gente vem tratando de como fazer isso com crianças, com adolescentes, com jovens. Na verdade, a gente vem defendendo que a educação financeira ela deve ser trabalhada desde a educação infantil. Na minha visão, se a gente trabalha, por exemplo, desde a educação infantil, eles não passariam pelas dificuldades Que a gente passa, né, de vez em quando. é diferente com as crianças e tal, é uma abordagem mais Eita, tá travando um pouquinho. aos gastos, mas a gente, como vocês já discutiram também, né? A influência que a gente recebe da sociedade para consumir determinados produtos, as estratégias que são utilizadas para enganar realmente a gente. E eu acho que é isso. Eu acho que tá muito legal assim essa discussão que vocês estão tendo aqui. Eu estou aprendendo bastante. Olha que honra, né, Jackson? Porque é outra visão, e aí, na verdade, É. as duas visões, elas não precisam estar erradas ou certas, né? São visões que se Sim. complementam. Sim, E aí, de isso fato. é muito bom. Essa ideia de educação financeira, sem dúvida, salva, né? Eu estava vendo hoje, por acaso, não estava procurando não, mas geralmente são as páginas que a gente segue no Instagram que vai trazendo conteúdo para a gente consumir, né? Então acho que está em alta essa ideia de Big Brother, não sei se está rolando ainda, mas tinha lá os ganhadores, alguns ganhadores do Big Brother, né? A influência da educação financeira, o que é que pode fazer na vida de uma pessoa. Então, a pessoa ganha um prêmio, mas por não ter educação financeira, foi bem pior dela não ter ganho. Então, dei um exemplo lá de uma ganhadora de 2004, que ganhou R$ 500 mil, mas que hoje tem que sobreviver fazendo alguma coisa, porque todo o dinheiro dela foi tirado praticamente, né, sem educação financeira. Então, não teve nem condições de comprar uma casa para ela morar, basicamente, né? Então, é tenso, é tenso. Você olha que era bem melhor se ele não tivesse pego esse dinheiro, né? Se ele tivesse ganho conhecimento. Essa ideia do encontro 3 é um pouquinho mais curtinho, porque o grande foco dessa educação que a gente está falando é sobre essa visão de investimento que você pode ter e essas alternativas, né? Riso falou aqui uns exemplos de aluguel, de imóveis, que ela está falando de imóveis físicos, né? Mas o que a gente falou aqui, além disso, é que
pode existir outras alternativas não tão tradicionais que você pode também lucrar de uma determinada forma ou pode otimizar esses seus aportes mensais, como uma palavra que o Jackson falou, né? A gente faz esses investimentos não é para ficar rico, milionário do dia para o outro. É para pelo menos não perder o valor de compra do seu dinheiro e ter uma garantia ali de alguma coisa, certo? É otimizar o rendimento, não ficar milionário. A gente fica milionário ou rico, entenda como quiser, trabalhando. A gente tem que trabalhar, tem que fazer renda para que a nossa renda vá para um local que fique segura, que fique rendendo aos pouquinhos. Essa é a ideia mesmo, né? O trabalho vai, tipo, moldando ali os seus aportes. Quanto mais você trabalha, né? Também trabalhar de uma forma mais, posso dizer, eficiente, tipo, o seu lucro vai aumentando, né? Os seus aportes vão aumentando e isso vai facilitando que a educação financeira vai potencializar os seus resultados. Exato, exato. E não, a gente fala assim, a questão de renda, não é você se matar de trabalhar. Eu tinha conhecidos que trabalhavam extremamente, sempre, né? Eu já trabalhei extremamente durante um dia. Hoje, por exemplo, está um dia bem puxado, mas eu não faço isso com constância. Eu faço isso quando há necessidade. Então, o descanso é bem importante também, tá, galera? Não vai nessa onda de influencer falando assim, faça renda extra, saia da faculdade e vá trabalhar de garçom num bar, ou alguma coisa assim. Vender água no sinal. Pode até vender, mas aí, trabalhar os 3 horários, a madrugada, você estudar, tudo pelo dinheiro, tudo para conseguir uma renda, eu acho que não é tão vantajoso. Porque aí você morre antes de conseguir a renda, né? Isso. Exatamente. Então, renda informal e renda formal. Renda formal, as vantagens. Eu vou começar aqui pelo segundo tópico. Renda formal, as vantagens que eu vejo que uma renda formal pode dar é exatamente essa segurança no mês de janeiro, que a Cicleide falou que não tem, né? Ou no mês de dezembro, não sei. Então, quando eu trabalhava de CLT, né? Que eu era CLT, eu não me preocupava com o período de férias, eu não me preocupava com crise, porque a crise geralmente vai para aquela empresa que você trabalha, mas se ela não demitir você, óbvio, você continua recebendo normal. Ou seja, você não é tão afetado por essas coisas extremas. Qual é a desvantagem, na minha opinião? A desvantagem é que você pode trabalhar o que for, fazer uma qualidade, o que for, se não partir do empregador, aquela ideia de dar um aumento, de dar uma retribuição pelo seu trabalho, você está desenvolvendo ali, você vai ganhar sempre aquele dinheiro fixo. Então, eu posso correr o que for durante o mês, mas o meu dinheiro vai ser aquilo porque está estabelecido na CLT, na carteira. E isso, na minha opinião, é uma desvantagem. Claro que tem coisas na renda formal que é uma maravilha. Basicamente, isso mesmo, né? Tipo, as vantagens, tem alguns direitos, né? Como CLT, direito à maternidade, seguro maternidade, alguns outros seguros. E a desvantagem é essa mesmo. Tipo, você pode trabalhar muito ou pouco, você vai receber aquela mesma quantia. Então, tem até um conhecido meu, tipo, ele estava até pensando, né, em sair do trabalho que ele tem, porque o quanto ele trabalhava não estava surtindo efeito no quanto ele recebia. Ele estava pensando, né, já montando uma reserva, já pensando nesse fundo garantidor, né, FGTS. Ele estava pensando, né, quando fosse receber esse dinheiro junto com o que ele tem, já começar uma renda informal, né, que ele poderia trabalhar um pouco mais para receber um pouco mais também. É basicamente isso, né? A parte do FGTS, que é um fundo, né, que você parte do seu salário, acho que é 8%, pelo menos o meu, acho que era 8, era 11%, do seu salário vai para esse fundo, INSS, alguma coisa assim. Mas veja, esse valor é descontado automaticamente. Descontado automaticamente, o INSS nem se fala, né? Você não tem como pegar esse dinheiro nunca mais, certo? Principalmente agora, depois dessa reforma. O FGTS fica ali perdendo valor, porque fica rendendo, acho que nada. E você, quando pede para sair da empresa, você não tem direito a tirar esse FGTS, certo? Você fica tirando gradualmente. Antes, parece que eram 3 anos que você poderia tirar, 3 anos depois de sair do emprego, tirar esse dinheiro. Então, fica lá o valor, você pode baixar esse extrato da Caixa Econômica Federal, que geralmente é atrelado, e tem essas vantagens, né? Tem esse seguro, essa ideia de seguro-desemprego, tem a ideia de maternidade, tem a ideia de auxílio-doença. Tudo isso é uma vantagem da renda formal. A renda informal,
também tem as suas vantagens e desvantagens. Hoje eu estou basicamente com a renda informal. Renda informal, entre aspas, porque está regularizado hoje. Mas eu acho que muita gente de Caruaru, muita gente de Santa Cruz, de Cupira, Passira, essa região aqui que usa muito essas ideias de confecção, muita gente trabalha com essa renda informal. Qual é a desvantagem e a vantagem? As vantagens, tipo, num período bom, né, você pode produzir um pouco mais, né, trabalhar um pouco mais, você vai receber aquela parte ali que pode até suprir aqueles meses que você não está recebendo muito. E a desvantagem seria, no caso dos seguros, né, você não teria ali um seguro-desemprego, também como aconteceu, né, nessa crise da pandemia, muita gente parou, né, e você ficou ali totalmente sem renda. Se você também não tinha uma parte, né, ali, vamos dizer, a sua reserva, tipo, ficou muito dependente. Exato. Dependendo do ramo que você atua, né? A renda formal, ela não garante nada, porque uma crise dessa, você é mandado embora e tem, claro, o fundo garantidor, o seguro-desemprego, mas que passa isso e você fica à mercê, né? Porque você não tem uma fonte de renda que parta, sim, do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua força de trabalho. Você tem que depender do empregador querer lhe dar um emprego para você ter a sua renda. Isso aí é uma coisa que, quando a gente sai da renda formal e vai para a renda informal, dependendo da situação, óbvio, tá? Eu estou falando aqui de uma forma geral, estou falando da minha situação. Quando você vai para a renda informal, você não quer voltar para a renda formal. Eu vejo que é muito, muito difícil eu voltar para a renda formal. Tem mês que eu vou passar aperto? Vai. Mas tem mês que o lucro é muito maior do que uma renda formal. Se a gente tem planejamento, se a gente tem um foco, se a gente tem todo um intelecto que pode gerar lucro para a gente, pô, a renda informal é muito melhor porque o céu é o limite. A renda formal tem um limite lá do teto que você pode ganhar naquela sua profissão. Na renda informal, não. Você pode fazer várias coisas. Você pode também ter as duas rendas, a informal e a formal. Okay? Pode ter isso. Mas aí é aquela ideia de você estar servindo a duas coisas, né? Poderia ter um tempo livre para investir naquilo que é seu, mas você está trabalhando para alguém. E esse alguém geralmente está ali só esperando o lucro no final do mês. Então, a renda informal, como eu falei, como o Jackson está falando, assim como a renda formal, tem as suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é o que a Cicleide já estava falando também. Tem mês aqui de férias que não fica sem renda nenhuma, porque aí a gente corre atrás e consegue, geralmente, quem precisa nesse período, né? Se é cursinho, se é uma prova que alguém vai fazer, se é uma preparação, a gente consegue. Hoje a gente consegue. Mas a vantagem, como eu estava falando, é que você faz o seu horário, né? Você pode ter um lucro acima daquilo que você teria na renda formal. E aí vocês vão pensando em qual é a vantagem e qual é a desvantagem. O que é que tem hoje para que a gente possa dar uma segurança maior nessa renda informal? Tem a ideia da formalização, ok? Então, hoje eu sou MEI, então microempreendedor individual, posso migrar, né, para outros sistemas, mas vamos dizer que MEI é como se fosse uma renda formal, que é a mais simples. Então, todo mês eu tenho que pagar um imposto, que é o que todo trabalhador CLT também paga. Então, todo mês eu tenho que pagar um imposto. Esse imposto está me assegurando de uma determinadas coisinhas. Eu posso ter um empregado registrado, então apenas um, eu e outro. Mas eu estou ali garantindo algumas coisas, porque possa acontecer. O auxílio doença, geralmente, ele cobre. Auxílio maternidade, não vai ser o meu caso, óbvio, mas ele cobre também. Então tem outras coisas, mas a ideia do INSS, que é da aposentadoria, eu estava até falando com o Jackson um pouquinho antes, eu estava vendo que independente de quanto você ganha no MEI, que tem um teto lá para que você se adeque, mas vamos dizer que você ganha o teto ou você ganha abaixo, você paga o mesmo imposto e a sua aposentadoria, se você vir a se aposentar um dia, vai ser apenas de um salário mínimo, independente. Isso é um pouquinho estranho. Mas o que é que eles pensam? Eles pensam que geralmente quem vai ser MEI não vai precisar lá na frente de uma aposentadoria, porque, pô, se o cara tem uma mente, ele pode gerar sua própria renda, tem condições de saber exatamente onde pode jogar esse dinheiro para criar sua própria aposentadoria. Eu penso assim. Então, essas ideias de MEI, quem tiver com dúvidas sobre tudo, como é que faz essa formalização, fala lá no grupo que a gente passa tudo direitinho. Eu sei
sei que é uma vantagem até para, sei lá, para fiscalização, depende de como é que você trabalha, com quem você trabalha, mas é uma vantagem, tá? Tem bastante vantagem, tem linhas de crédito para quem quer investir, mudar de setor, né? É bem legal essa parte. Às vezes, a habilidade que você tem, o intelecto que você tem, pode gerar muito para você, muito além do que você já ganha formalmente. Então pensa, né? De onde é que vem a ideia para montar alguma coisa? A minha saiu do TCC que eu fiz lá em 2016. Agora, o objetivo é você pegar essa ideia, tirar do papel e botar para frente. No início é bem difícil, como tudo na vida, mas depois vai melhorando, né? No início você corre atrás de clientes. Depois de um certo período, os clientes vão correndo atrás de você e você vai chegar um momento que diz, pô, não tenho mais vaga. Isso é maravilhoso, né? É uma delícia quando isso acontece. Pensem nisso com calma aí. Essa qualificação profissional, no meu caso, ela está sendo um problema e eu acho que em muitos profissionais da educação, que pode até estar por aqui alguns, essa ideia de você ser qualificado demais para determinados empregos. Pô, como assim? Quem diria que ter uma qualificação profissional boa seria problema de alguém, né? Geralmente a gente passa por isso. Por quê? Veja o limbo que a gente está, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, de Iraíma e de alguns colegas que eu conheço. A gente está num nível que a gente está entre o licenciado e entre o doutor, a gente está em mestre. Toda vez que rola alguma coisa de emprego e a gente vai tentar, geralmente as escolas não querem. Por que não quer? Porque tem esse overqualification aí, né? Você está muito qualificado para aquela vaga e você está pouco qualificado para uma vaga que poderia lhe aceitar, que é uma vaga de professor de universidade, por exemplo, de pesquisador. Então a gente está naquele limbo ali. Eu passei por isso, senti na pele essas ideias e é bem difícil mesmo, porque pô, você fica sem entender, né? Você fica desmotivado, né? Você fica querendo fazer outra área, outra graduação, porque aí você tem um ponto de fuga. Mas essa ideia de você ser qualificado demais está afetando muita gente, né? Muita gente. Uns criticam, diz que há questões de governamentais, né, que coloca uma qualificação muito alta para o cara conseguir, mas aí não prepara para o mercado de trabalho receber esse profissional bem qualificado. Então, ficam os critérios aí, umas discussões sobre quem está certo, está errado, mas isso também pode ser um perigo se você partir para a renda formal. Então, se você depender, por exemplo, eu falo isso sempre aqui, se eu dependesse de escola querer me aceitar hoje, eu estava desempregado. Porque todas as escolas que abrem seleção e você passa, porque a seleção geralmente é pelo currículo, e você tem um currículo até legalzinho, tudo que você chega no final e passa e chega lá na entrevista, eles dizem que não querem aceitar porque a qualificação está muito acima para aquele trabalho. Então, eu estaria desempregado hoje, eu não sei o que eu estaria fazendo, com certeza alguma coisa que a gente sempre arruma, né? Mas é bem difícil a gente pensar nesses casos. Eu não trabalho naquilo que é mais baixo, porque ninguém quer, não trabalho naquilo que é mais alto, porque não tem concurso, e aí eu vou fazer o que da minha vida? Então, essa parte de overqualification é bem complicada, e você pode pensar nisso, que você poderia sofrer ainda mais se estivesse na renda formal. A renda informal está me salvando, né? Não é tão informal, mas vocês entenderam. Uma frase boa que Jackson colocou aqui. Estude muito para conseguir um bom emprego. Quando a gente olha essa frase desse livro aqui, que todos influencers de finanças já leu ou fica andando com ele, né, para dizer que está lendo, ou está lendo de fato. É a Bíblia do investidor. É a Bíblia do investidor, pai rico, pai pobre. Então, essa frase aqui diz muito, né, sobre toda essa contradição que eu estou falando. Estude muito para conseguir um bom emprego. Quando tem emprego, né, meu velho? Porque se não tiver emprego, você vai estar lá de boa com estudo, com a mente fervilhando de ideias, que você já se preparou um bocadinho, mas não tem onde você aplicar isso. Então, esse livro aí, ele precisa de uma atualização sobre overqualification, porque é bem complicado. Então, tenta pensar nessas coisas. Será que é uma vantagem? Eu acho que sempre é uma vantagem estar bem preparado. Doutorado, mestrado, enfim, dependendo se você tem alguma coisa ou não. Mas tem muita gente que prefere não avançar para o doutorado, a gente já conhece alguns, porque quer trabalhar, quer ganhar dinheiro e depois vai pensar em doutorado, depois vai pensar em mestrado. Quer resolver a sua vida hoje para que lá na frente possa resolver a vida de alguém com a sua prática de professor, por exemplo. A Sigley está falando aqui, né? Por não ter pós, não entrei na seleção do estado, pois está lá na briga muito difícil. Exatamente. Como eu falei, é ruim ter? Não.
mas pode acontecer esses casos de overqualification, aí você fica um pouquinho desanimada. E essa questão mesmo, né, do qualification, né, você ficar muito qualificado para uma opção, um emprego, às vezes o empregador, a principal ponto que eu acho que seja, tipo, se eu contratar essa pessoa vai querer um salário muito alto, então vai ter que sair do lucro, não quero distribuir meu lucro tem que ser o máximo. Então fica essa questão também. Sim. E às vezes quando você aceita, né? Ou quando o empregador aceita, você fica com aquela ideia de não querer baixar o seu preço por tudo que você já estudou na vida. Então, eu digo, pô, eu não vou baixar meu preço porque é desvalorizar demais a profissão. Então, eu vou insistir nesse valor. Eles não vão pagar. Ele prefere pagar, por exemplo, um valor a quem não é tão qualificado e que, de certa forma, vai cumprir o que eles querem lá no trabalho de uma forma, não sei, pode até ser melhor do que você. Eu não estou dizendo que a qualificação vai acompanhando com a qualidade do profissional, né? Qualificação só vai ser título. Então, eu não estou dizendo que a sua qualidade do seu ensino ou de qualquer área que você siga vai ser boa quando sua qualificação, quando sua titulação é boa. Não estou dizendo isso, tá? Pode até ser o contrário. Mas quando você tem uma qualificação, você às vezes não quer baixar o valor que você poderia ganhar, entendeu? Fazendo só uma comparação, né? O governo aí, né? Sim. Está num cargo muito alto, às vezes a qualificação não é tão boa, aí a gente fica nesse... Exato. É o que Joyce e Alcicleide estão falando, né? Joyce disse o que vale é o papel. Exatamente, Joyce. Exatamente, é o diploma. Embora você é um bom profissional ou um mau profissional, isso não vai dizer nada quando você tem um diploma ali de doutorado ou de mestrado, não sei. Tudo bem, galera, a Alcicleide colocou aqui que já passou por isso em substituição, quando querem pagar pouco, exatamente, Alcicleide. E quando você quer que você lecione outras disciplinas. Eu sei que, de fato, tem alguns momentos que é mais vantajoso para o professor, mas eu não aceito. Eu sei que eu posso até estar me ferrando de outro dia, enfim, mas eu não aceito. É pouquíssimo. Mas eu não me submeto a dar aula de outra disciplina que eu fui formado. Que eu sei que, pô, eu consigo dar aula de matemática, eu me esforço para que aquela aula seja boa. Eu não vou conseguir fazendo isso em química. Poderia até saber muito, como eu falei, mas eu não aceito. E por que eu não aceito hoje? Porque eu posso dizer isso, né? Eu tenho outra renda. Quem não tem uma renda, o que é que vai fazer? Vai pegar, pô, porque a turma precisa comer, precisa do salário, precisa ter aquela renda ali, porque às vezes é só aquela renda que ele precisa, que ele tem, né? Ele precisa não, que ele tem. E aí vai se submeter a certas coisas. Isso é desde pegar disciplina de outra área, que assim, uma área totalmente distante da sua, né? Escutar gracinhas de gestão, de não sei o quê. Eu não aguento isso não, tá? Hoje, no início eu poderia até aguentar, mas hoje eu já estou ficando um pouquinho velho e um pouquinho rodado para aguentar essas coisas, né? Não precisa passar por isso, tá bom? Então pensa, cada vez mais que a gente vai se qualificando, vai tendo fontes de renda, a gente vai evitando de ser esse refém do mercado. E isso o mercado tanto privado, que são as empresas, quanto o próprio Estado, que faz muito isso. Enfim, galera, esse finalzinho foi um desabafo, desculpem aí. Mas é isso que acontece, é bom a galera que não passou por isso já ficar ligado. Faça sua fonte de renda, faça sua reserva de emergência e não dependa dessa safadeza que o mercado faz, tá bom? Principalmente os professores, o futuro da nação. Também é, tipo, uma pesquisa que a gente fez, os discentes, né, de matemática, acho que foi no terceiro período, na disciplina de políticas. A gente foi, né, pesquisar sobre a disciplina de empreendedorismo, né? Se os professores estavam aptos para dar aquelas aulas, como os alunos achavam que aquelas aulas eram boas, se não eram. E a maioria dos professores, né, quando a gente fez a pergunta, se ele era qualificado para aquela área e se ele entendia também, né, sobre o assunto. Muitos responderam que aceitaram a disciplina só para completar a carga horária. Aí me diga, a qualidade dessa aula, como é que vai ficar, né? A qualidade vai dar para baixo. E se não tem qualidade, como é que os alunos vão aprender ou vão gostar daquele conteúdo? Não vai. Vai ter um, dois ali, mas não vai ser a mesma coisa se fosse uma pessoa especializada. É isso que eu falo. Quando a gente vai alimentando esse ciclo aí, a ideia é continuar aí
continuar acontecendo o que está acontecendo hoje. Então a gente tem que pensar, como é que eu faço para não cair nessa cilada dos governantes ou dos empregadores? É se preparar, é fazer sua reserva, fazer seu pé de meia, deixar tudo prontinho, várias fontes de renda. Porque se acontecer algo disso, você diz, não faço, acabou, ponto. Não quer me chamar, não chamo. Eu te chamo, entendeu? Então é isso, galera. A gente acaba a aula com esse bate-papo tenso. Com esse papo tenso, mas fundamental. Ainda vamos mudar a educação, com certeza, para que muita gente não dependa dessas coisas que a gente passa diariamente.